if I ventured in the slipstream. Salve, salve, eu sou Eduardo Osório e começamos agora mais um vídeo aqui no Musicatessen. Hoje a gente desembarca em Belfast, na Irlanda do Norte, para falar de um dos maiores cantautores que a música já produziu. Eu vou falar do segundo álbum solo da carreira de Van Morrison, Astral Weeks, que para mim é um dos melhores discos já produzidos no folk rock. E ele começa exatamente com a faixa título. Bom, então eu vou falar um pouco da história do Van Morrison. Ele nasceu em Belfast, na Irlanda do Norte. A mãe dele era cantora e dançarina e o pai era um grande colecionador de discos e colecionava discos de variados gêneros musicais, o que fez com que o pequeno Van Morrison tivesse contato com esses variados estilos desde a sua infância. Ele aprendeu a tocar violão aos 11 anos de idade, depois tocou em alguns grupos locais, mas começou a ter reconhecimento internacional com a banda Them. Em 66 ele saiu do Them, a banda continuou, mas ele saiu para fazer carreira solo. E aí ele foi chamado por um dos produtores da banda, o Bert Burns, chamou ele para ele ir para Nova York e produzir lá um disco solo com as composições do Morrison. O primeiro disco solo dele foi lançado em 67, Blow in Your Mind, que teve o hit Brown Eyed Girl, lançado, o grande sucesso desse primeiro álbum com músicas bem pop. Mas o Van Morrison não queria lançar esse álbum e não queria que ele fosse lançado dessa forma e inclusive acabou brigando com o Bert Burns. A questão é que no ano seguinte ele lançou Astral Weeks, aí sim um disco pensado por ele, com composições e um estilo que ele queria realmente colocar nas suas músicas. Foi lançado em 68 e é sobre esse álbum Astral Weeks, um dos melhores da carreira dele, que a gente fala hoje. Past the brazen footlets of the silent seas, eh? You breathe in, you breathe out, 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 in your head. Bem, o Astral Weeks é o segundo disco da carreira solo do Van Morrison e ele traz uma mudança no estilo. Enquanto antes as canções eram mais pop, aqui elas vão ter um arranjo mais complexo e uma mistura de diferentes estilos. Ele vai fazer um folk rock com pitadas de jazz, influências do blues, também de música clássica. Esse disco foi produzido num período de dificuldade do Van Morrison. Como eu falei, ele tinha ali uma rusga com o Bert Burns por conta do lançamento do disco. Ele ficou sabendo do disco de estreia dele quando um amigo falou que tinha comprado o disco, ele nem sabia que o disco tinha sido lançado, e rompeu com a Bang Records, que era a gravadora do Bert Burns. O Burns morreu de um ataque cardíaco, ele tinha problemas cardíacos. A viúva do Bert Burns, que assumiu então aí a gravadora, acabou impondo restrições porque o Van Morrison tinha contrato com a gravadora e ela impôs aí algumas restrições, ele não conseguiu fazer shows, viajou para Boston, começou ali a tocar em alguns lugares, mas ele enfrentou dificuldades financeiras por conta desse contrato que ele não conseguia se desvincular. Até que entra aí uma outra figura importante na carreira do Van Morrison. O nome da pessoa é Lewis Merenstein. Lewis Merenstein era um dos fundadores de um braço da Warner Brothers que foi chamado pela Warner para ir até Boston e escutar o Van Morrison. E aí, quando ele foi até Boston e ouviu pela primeira vez o Van Morrison tocando num estúdio, ele chorou quando ouviu Astral Weeks, essa que é a faixa título, e a partir dali ele sabia que era o cara a se trabalhar. I shall drive my chariot down your streets and cry. Oh, it's beyond dynamite and I don't know why. Astral Weeks tem 8 composições, todas elas do Van Morrison, e há quem considere esse álbum como uma canção cíclica, como se fosse uma só canção divididas nessas 8 faixas, mas compondo o que seria uma só canção com diferentes movimentos. O álbum ele é dividido em 2 lados, o lado A, intitulado In the Beginning, e o lado B, intitulado Afterwards.
A poesia do Van Morrison é escrita em fluxo de consciência e ele evoca imagens e emoções também na sua poesia. As letras dele são consideradas letras impressionistas exatamente por essa capacidade de evocar emoções. And I'm conquered in a car seat. Nothing that I can do. Bem, Astral Weeks foi gravado em 3 sessões. A produção é do Lewis Merenstein, que tinha uma relação com o jazz, e daí também vem essa influência do jazz no disco. Para gravar, junto com Van Morrison, ele chamou alguns músicos, entre eles Richard Davis no contrabaixo acústico, Jay Berliner no violão clássico e violão de aço, e Warren Smith Jr. na percussão e também Connie Kay na bateria. Também vale destacar a presença de John Payne na flauta, e ele também toca sax-soprano ao longo do álbum, e os arranjos de cordas, belíssimos arranjos, são assinados por Larry Fallon. E todos esses arranjos e os instrumentos utilizados, eles funcionam muito bem, trazem uma leveza e uma delicadeza para a música. E eu ressalto aqui, acho que, enfim, tem vários pontos a se destacar desse álbum, é um disco que eu gosto demais, mas eu quero pontuar a participação do Richard Davis no contrabaixo acústico. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again, there in the sunshine, in the sweet summer. Bom, essa é a capa de Astral Weeks. A fotografia foi feita por Joe Brodsky e ela é uma fotografia com ares impressionistas. Também essa arte, que tem um quadrado e um círculo desenhado, é interpretada como uma união de opostos, também que seria uma união do sagrado terreno com o céu, uma união do céu com a terra, algo que também está presente nas temáticas das canções. A Warner lançou o Astral Weeks em novembro de 1968. Ele vendeu muito pouco e, na época, os críticos meio que desprezaram o disco, consideraram as canções monótonas e pouco originais. Mas, com o passar do tempo, ele foi cada vez mais valorizado. Hoje é considerado o 15º álbum mais aclamado de todos os tempos. Também figura em diversas listas de melhores discos, é um dos 1001 discos para ouvir antes de morrer, e também, se a gente for procurar as resenhas críticas sobre o álbum, ele tem nota máxima em quase todas elas. Ele é também um disco muito influente, influenciou artistas como Bono Vox e Bruce Springsteen. Além da influência na música, tem influência no cinema também. Martin Scorsese falou certa vez que os 15 minutos iniciais de Taxi Driver são inspirados em Astral Weeks. O meu destaque vai para Madame George. Madame George é uma música de 10 minutos, quase 10 minutos de duração, que foi gravada em um único take. Ela foi gravada praticamente ao vivo, todos os instrumentos. O único overdub que tem é do quarteto de cordas. Tem algumas interpretações aí de que a Madame George seria uma drag queen, embora o Morrison tenha negado isso em entrevistas, mas alguns críticos não dão bola para o que Van Morrison fala e diz que tem ali elementos que é inegável que a Madame George é uma drag queen. Além disso, a letra tem muitas referências a Belfast, lugares, ruas e também alguns costumes. E musicalmente falando, na essência, ela é um folk de 3 acordes ao longo de todos esses 10 minutos, esses versos cantados pelo Van Morrison. Ela já foi regravada por diversos artistas, como Jeff Buckley e Marianne Faithfull, e é considerada uma das 500 músicas que moldaram o rock. In the back street, in the back street, in the
Bom, gente, o assunto de hoje foi os 50 anos de Astral Weeks, segundo trabalho solo da carreira de Van Morrison, um dos discos que eu mais gosto na vida, eu amo as músicas desse disco. O Van Morrison hoje tem 73 anos de idade, segue na ativa e deve lançar agora no final do ano seu 40º álbum de estúdio, The Prophet Speaks. Se tu ficou afim de ouvir Astral Weeks na íntegra, o link tá na descrição do vídeo. Aproveita e também comenta aí o que tu acha dessas músicas, o que tu acha da carreira e da sonoridade do Van Morrison, ele que pra mim é um dos meus músicos favoritos. Tá certo? Até mais! I just don't know what to do.